Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Cavalcante. E hoje eu vim trazer para o canal. Eu estou trabalhando com agulha tapeceiro. Eu estou fazendo esse desenho. É meu primeiro vídeo ao vivo, tá, pessoal? Então, para quem não me conhece aí, se inscreve no meu canal. Me ajuda aí, pessoal. Olha aqui. Eu trabalhei com agulha mágica aqui nesse ponto. Então, aqui eu estou fazendo um trabalho diferente. Eu nunca tinha feito com essa agulha. A agulha tapeceiro, número 14. Eu compro meus produtos sempre com a Dani Talagarça. É uma parceira Ela é minha amiga pessoal. Então eu estou sempre assistindo nos vídeos dela, né? E estou sempre aprendendo com ela. Bom, esse ponto aqui, ele vai ficar bem amarrado aqui, pessoal, e não vai precisar passar a resina. Agora, eu vou fazer esse ponto aqui para vocês verem. Não sei se tá bom o ângulo aí. Eu vou estar ajustando para tá vendo melhor aí. Como é o primeiro vídeo, não tenho certeza vai ficar legal aí. Vamos lá. A gente só vai saber se a gente tentar. Eu estou trabalhando aqui com a lã, com o fio molê da Círculo. Eu sempre trabalho com esses fios, pessoal, porque são fios que fios que dá muito destaque nos trabalhos, que iluminam os trabalhos. Eu estou fazendo um amarradinho aqui. E é assim que eu faço. Se existe outras técnicas de fazer no tecido, eu não conheço. Eu sei que assim, que eu achei uma dificuldade para mim, mas eu achei uma necessidade em fazer o ponto da agulha mágica com esse tipo de ponto aqui, porque você pode fazer ele com outros tipos de material também. Então, daí eu vou cortando a olho, tá? Não tem uma métrica assim de, assim, é 2, 3 centímetros, porque depois, pessoal, eu posso estar arrumando esse tamanho. Eu também posso estar escovando, né? De repente, pinta na cabeça para poder estar escovando. Mas não é esse meu interesse. Eu gostaria, assim, de que o cabelo dele ficasse assim mesmo. Então eu estou tendo dificuldade um pouquinho, mas é um aprendizado. Para quem trabalha com artesanato, não tem melhor coisa do que você ficar entretido, de você estar descobrindo as coisas novas. Quanto mais você faz, você aprende. Você não fica aquela pessoa apática, você assiste os vídeos, mas daí você vai tentando melhorar, tentando fazer ficar bom. Quando eu comecei a trabalhar com artesanato, que meu foco sempre foi agulha mágica. Mas depois eu descobri, pessoal, que existe vários outros artesanatos que pode agregar ao meu. E nessa caminhada aí eu conheci muitas pessoas boas que ensinam com o coração. É essas pessoas que eu tenho alcançado, pessoal.
Eu trabalho com artesanato já faz 11 anos. É muito bom. E definitivamente quem te põe no seu mundo é você mesmo. Você se encontra. Você pode saber que aquele lugar que você tanto almeja, ele vai chegar. E que através do tempo que você vai empenhando a fazer os seus trabalhos, ele vem melhorando. Qualquer coisa, pessoal, que você expõe o coração, ele vai melhorando. Eu também, os meus primeiros trabalhos não eu tenho aí, não são bonitos, mas com o passar do tempo, eu fui me dedicando mais para mim poder estar aprendendo. Acho interessante misturar as técnicas, porque assim você aprende e ensina alguém que talvez tenha algo em mente, mas não vai para frente. Mas ele pode ser ajudado, pessoal. Eu assisto muito, sou consumidor, eu não tenho televisão comum como as outras pessoas têm em casa. Faz mais de 10 anos que eu não tenho televisão, eu não acompanho noticiário, assim. Eu não consumo esse tipo de conteúdo. Há 10 anos eu trabalho com, assim, eu gosto de assistir o YouTube. Esses são os canais de comunicações verdadeiros. A televisão, ela mente muito pra gente. Eu já fui enganado por muitas vezes, né? E com o tempo a gente abre os olhos. Eu vendo agulha para mais de 150 países. Tenho parceria com a Dani Talagarça. É uma amizade muito legal, porque ela é uma professora muito bacana, a gente aprende, muita gente aprende. O canal dela é muito grande, porque ela tem ótimos conteúdos, pessoal. E eu gosto de aprender com quem ensina com o coração. A pessoa que é muito boa, pessoal, ensina com o coração ali, que não quer nada em troca, não. Tem o prazer da gente fazer artesanato é para agradar a gente mesmo. E com o tempo, outras pessoas, uns colegas, as pessoas que você vai encontrando no caminho, sempre dou um nozinho aqui, porque eu tô fazendo ele duplo. São 2 linhas. Se eu fizer de uma linha só, vai demorar muito mais. Eu tenho interesse que ela termine o mais rápido possível, porque eu tenho outros trabalhos ali para fazer. São muitos trabalhos, pessoal. Eu sempre gostei de fazer 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Mas por quê? Para ocupar a mente. A gente que trabalha com artesanato, a gente quer terminar logo, quer começar um novo projeto.
Eu não faço para vender. Eu vendo agulha mágica. Agulha de ponto russo. Eu tenho trabalhado com essas duas agulhas e agora, mais recentemente, eu vou trabalhar com a agulha número 8, que a própria empresa Agulha Mágica fabrica. Eu sou instrutor da escola. Eu aprendi do zero com a agulha mágica e tenho certeza que muitas pessoas têm o desejo de aprender. É sempre muito bom a gente aprender com outros professores. A vida da gente, a gente só tá aqui para aprender, para passar o conhecimento. Quando eu faço com agulha mágica, eu faço pelo avesso. E por aqui eu tô fazendo pela frente, porque esse daqui é um costurado. Ele precisa... Ele é a parte do destaque do bordado. E com o tempo fui melhorando. Estou melhorando. A gente nunca sabe tudo. Eu tento pegar um mais próximo que o outro. Vai ficar perfeito, pessoal. Primeira vez que estou fazendo isso. Mas achei um ponto já bem diferente no tecido. A gente vê muito bem aí em alguns trabalhos, principalmente na talagarça, né? A amarradinha é bem presente. Tem uma curiosidade para falar do amarradinho, que lá na Europa chama suba. E pelo que eu pesquisei, a minha noiva mora lá na Europa, mora na Hungria. Nós temos grupos húngaros, grupo internacional, grupo para que as pessoas que moram lá comprou agulha com a gente ou tem outras agulhas e gostaria de aprender. A gente não se importa se a pessoa tem a nossa agulha ou não. A gente quer ensinar, gente. A gente não quer vender só agulha. É independente. Quando eu comecei a fazer o trabalho com a agulha mágica, imediatamente eu não comecei a vender. Eu queria que as pessoas aprendessem a minha arte. Para quem não conhece a história da agulha mágica, eu tenho um livro, a minha noiva que escreveu, mas por enquanto não tem ele em português, só tem em húngaro. E para traduzir não fica barato. Então,
tudo tem sua hora certa. Um trabalho de formiguinha esse daqui, porque é amarradinho. Ele é uma terapia, uma agulha mágica. Vou continuar com esse preenchimento aqui. A musiquinha não é muito agradável não, mas nós que temos canal no YouTube, tem as diretrizes a serem seguidas e a gente que faz conteúdo para o nosso canal, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é dito. Para que você não tome um strike aí. Bom, eu tô começando. Meu interesse é mostrar meu artesanato. Há muitas pessoas fazendo o artesanato. Que queiram ou não, nesse tempo difícil, as pessoas que estão em casa, muitas pessoas estão em casa sem poder estar trabalhando. O artesanato, ele é uma terapia. Eu tenho um site para venda de todos os desenhos que eu faço. Não tem um tanto específico. É claro que você se adapta com fios menores. Eu, como eu vou fazer bastante aqui, não pode ser muito grande, vou ter que cortar um pouco disso. Mas você pode escolher. Fica a critério de cada um. Eu gosto de fazer com 2 fios. No tecido nunca foi feito, então eu não tinha uma ideia exata de como fica, como ia ficar e é esse resultado que tô vendo. Colocar os dois aqui, pessoal, não é um trabalhinho muito fácil, mas com um jeitinho consegue. Daí eu ponho assim.
As coisas no começo, pessoal, não é fácil. Ninguém acredita no seu sonho quando você não tem resultado. Mas o bom é você nunca desistir do seu sonho. Você tem um sonho, você não desista dele, porque uma hora vai chegar a sua vez. E é assim que é, a gente não pode desistir. Não é fácil, mas a gente tem certeza que vai chegar. Ele sempre vai enroscar assim, que eles puxam muitos fios. O bom é não ter pressa. Fazer sem pressa é uma terapia. Você tem que descobrir. Você gosta, se você faz para passar o seu tempo. Eu faço hoje tapete para passar meu tempo. Eu gosto de. Para mim sempre foi uma terapia. E para você também pode ser uma terapia. Uma terapia muito boa. Com o tempo você se adapta mais. Eu não faço muitas propagandas sobre a loja que eu tenho na Shopee. E também não faço nas redes sociais que eu tenho. Acho importante propaganda, tudo. Mas eu não tenho feito não. A maioria das publicidades elas são pagas. Se você quer alcançar alguma coisa, trabalhe muito. Primeiro de tudo, não tenha medo de trabalhar. Que hoje em dia a profissão, uma das profissões mais que tem hoje é influencer digital. São pessoas capacitadas para cuidar de redes sociais. São ferramentas prontas já. Muitas pessoas acham que esses criadores de conteúdo, eles fabricam conteúdo do nada, postam do nada, mas o que muita pessoa não sabe é que existe muitas ferramentas que tem na internet, nesse mundo digital, que facilita a vida dessas pessoas. Hoje o influencer digital ele é uma pessoa que ele tem que estar atualizada. E essas ferramentas, essas muitas ferramentas que tem, elas que ditam as regras hoje. Você vê canais enormes, que são pessoas capacitadas. E as ferramentas certas. Meu sonho nunca foi ser um youtuber, tá, pessoal? Nunca foi. Eu sempre fiz vídeo para ajudar as pessoas. Eu tenho outro canal também. E nesse canal eu ensino coisas de jogos.
Eu não vou falar aqui no outro canal porque ele, né, mistura com artesanato, né? Então não tem nada a ver. Mas enfim, tudo que é para ensinar as pessoas é muito bom. Isso agrega para qualquer pessoa. Imagina, hoje as pessoas não têm cursos, são milhares deles que têm. Hoje o que mais as pessoas vendem são cursos, seja ele nas plataformas digital aí. Hoje também você também pode fazer um vídeo, um conteúdo digital onde você ensina algo que só você sabe. Não precisa ser isso. Pode ser algo que você faça que seja diferente dos outros, mas que seja original. Essa é a ideia. É você mostrar originalidade nos vídeos. Hoje os vídeos não tem muita influência. Hoje não tem, mas com o passar do tempo vai ter. E as pessoas vão aprendendo como que se faz. Por isso que a gente não pode desistir. Meu canal é pequeno, tem mais de 1.000 inscritos. Não tenho muitos vídeos. Eu voltei a fazer vídeo pro canal. Meu ramo é outro de atuação financeira, né? Mas eu tenho trabalhado bastante com agulha mágica. Mas eu queria voltar só para fazer vídeo. Os meus amigos aí, eu tenho muito colega que mora na Hungria. Da minha noiva. São muitos anos de convivência. Para quem está chegando agora aí, a minha noiva, ela ensina o artesanato, porque ela não faz só agulha mágica, pessoal. Ela também trabalha com o crochê. Ela trabalha com outros artesanatos. E é uma curiosidade sempre. A gente vai aprendendo. E eu decidi voltar a fazer vídeo pro canal porque eu quero morar na Europa. Está muito difícil a vida no Brasil, pessoal. Não sei. Para mim, não é diferente das outras pessoas que são pobres, que lutam para ter algo na vida. Não é fácil, então eu decidi voltar a fazer vídeo para o canal. Também para ajudar minha noiva. Eu queria monetizar esse canal. É tudo no tempo de Deus. Há muitos milagres que já aconteceu na minha vida. Muitos deles é de eu ter voltado a andar. Eu sofri um grave acidente de moto. Deixa eu ver se está certa a câmera aqui.
Eu sofri um grave acidente de moto. Fiquei muito machucado da minha perna. Pensei que não ia voltar mais a andar. Mas Deus não quis assim. E eu sou resposta de oração de um milagre. Você que é milagre também, resposta de oração de alguém. Eu digo para as pessoas, eu entrei na igreja de amuleto e saí sem amuleto. Porque Deus tinha um plano na minha vida já. Eu sei qual é? Eu não sei, eu estou buscando. Mas é muito bom. Buscando aqui. Precisava de uma ponta ali. Eu não ia falar, pessoal, mas eu vou falar. Eu tenho um site que chama www.agulhamagic.com.br. Lá eu mostro os tecidos que eu tenho, os que eu vou bordar e os que eu vou vir trazer para o canal. São muitos, tá, pessoal? Então vão ser muitos vídeos. Mas eu comecei do zero na agulha mágica. Primeira vez que eu vi a agulha mágica foi em 1991, quando alguns professores da escola passaram na escola onde que eu estudava. Mas foi tão rápido, pessoal, que no mesmo dia, na semana, eles foram embora. Puxar dois, segurar dois. Eles foram embora, então também não tinham dinheiro para fazer o curso, tinha mais irmãos. E naquela época todos na mesma escola, então não deu para fazer. Mas enfim, eu não desisti não. Por isso que você que tem um sonho, você não desista. Porque um dia ele pode aparecer de novo, como apareceu para mim. Em 2011 a agulha mágica apareceu de novo para mim. Você acha que eu desisti? Eu não, eu fui atrás. Eu comecei do zero. O bom de você começar do zero é que você é pioneiro no assunto.
vai aprendendo e pode ensinar. Deixa eu ver se tá certo aqui. Esse bordado vai ter outros pontos, não vai ser só esse ponto aqui que é diferente, que é o ponto do amarradinho, com a agulha tapeceira. Mas ele vai ter outros pontos da agulha mágica, que é o ponto alto relevo, ponto cortado. Eu tive essa curiosidade de fazer esse ponto aqui, nesse desenho, porque o desenho próprio, ele já se mostra com essa característica, desse tipo de ponto. Eu tenho feito outros também. Sempre usei esse ponto aqui. Em outros, mais com agulha mágica. Legal no tecido é que você pode trabalhar várias técnicas. E também trabalhar a costura. Tem outros desenhos meu que eu fiz que vai ser passado costura para que no futuro não desmanche, porque mesmo passando resina, se não tiver um arremate adequado, ou uma cola, um arremate adequado, ele vai se perder. Infelizmente, não tem como. Minha noiva é húngara. Ela mora em Simontornia. Simontornia é um condado que tem lá na Hungria. É como uma cidade. Eu moro lá, eu tenho uma casa junto com a minha noiva. Nós começamos do zero, pessoal. Nós luta para ficar junto. Quem mora em outro país sabe como é difícil. Não é do dia para noite que você vai falar que você vai para outro país, morar em outro país. Que não funciona assim.
Chega uma hora que parece que embola, mas é normal porque é muitos fios e na verdade precisa um pouco de habilidade. Depois que você pega bastante para fazer, vários para fazer, você vai pegando habilidade. Pode ter pressa. Tentar descobrir o fio aqui. Tem um fio aqui que foi porque não era para ter ido. Não é fácil, mas o que é fácil? Depois eu mostro o outro lado, como que tá ficando. Certamente não tá ficando muito bonito. Tô acostumado com a agulha mágica, que já é um acabamento para passar resina aqui. Já tem que arrumar aqui, tá dando problema aqui. Tem uma gatinha ali. E a gatinha é a Mimi. Ela é a minha companheira. Ela fica quietinha enquanto eu faço o vídeo. O bom de você fazer vídeo para o canal é que você pode colocar o conteúdo, procurar o seu público. Você não precisa copiar os outros, basta ser você mesmo. Claro, assim, que tem muitos YouTubers, pessoas inteligentes, que trabalham no artesanato, que são pessoas cultas, e pessoas que querem passar o seu conhecimento. Não são aquelas pessoas que querem aparecer e tal. Porque independente, você atinge o público que você procura. O YouTube vai recomendar os seus vídeos para as pessoas que geralmente interagir com o que você fala. Agora, por exemplo, só não pode, por exemplo, misturar o seu canal com ideologia política. E daí, de repente, você fala, não sei, né? De repente você fala assim, com um certo candidato. Aí a pessoa não gosta e tal. Então, eu evito de falar isso. Eu falo sempre. Eu tenho um canal de política também. Eu trabalho com mídia social. Eu tenho 9 grupos. Eu publico nos meus grupos.
Eu também tenho um grupo de política, onde que eu tenho minha ideologia política, mas que serve para minha cidade. Eu não quero mudar o Brasil, o mundo. Eu quero que a minha cidade seja boa. Eu moro aqui e, como todo outro brasileiro, eu necessito pelo menos os serviços essenciais, já que a gente paga tão alto, tão alto esses impostos. Nós brasileiros merecemos ser tratados como reis, porque aqui tudo é 3 vezes mais caro, 4 vezes mais caro. Esse está terminando. O vídeo ele não pode ter mais de 1 hora. Então, quando chegar 1 hora, eu vou encerrar. Se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou estar trazendo mais vídeo para o canal. Eu não publico toda semana, pessoal, porque eu estou tratando de uma ferida muito séria que eu tenho. Mas é por causa de circulação. Um acidente de moto não é fácil. Quem já teve um parente, eu já tive 17 amigos que morreram em acidente de moto. Eu participava de uma equipe de moto antes. Não discrimino quem tem, quem gosta. É uma coisa de cada um. Cada um tem seu momento de lazer. Eu não posso mais andar de moto, não quero mais andar, mas de jet ski eu gosto. Então, é uma coisa que cada um escolhe para si. Eu escolhi que eu não quero ter mais moto, mas cada um. Desde que eu tenha condições de comprar uma moto, tudo, eu não quero mais isso para mim. Enfim. Tem muita gente que já se acidentou de moto e continua andando com a mesma. A minha única diferença é que eu não quero mais andar. E dou boa sorte para todo mundo aí que anda de moto. Mas meu sonho é ir morar na Europa. E se você está assistindo esse vídeo aí, lá na frente, não sei quanto tempo daqui, quanto tempo vai ser, mas eu sei que eu vou estar lá na minha casa, lá na Europa, fazendo vídeo também. Então, se você tem um sonho, você acredita nele. Eu tô lutando faz 5 anos para ficar com a minha noiva. Não tá sendo fácil, mas a gente nunca desiste. E se um dia eu chegar lá, que vocês vão ver eu chegar, eu sou dono desse canal. Eu e minha noiva, que a gente publica, ela publica, quando ela publicar os vídeos dela em húngaro, vocês não vão entender, mas é porque ela tem um público húngaro. Ela tem um público húngaro na Europa que já assiste o canal já há 4 anos. Esse canal eu fiz em 2016. Eu fiz para ajudar as pessoas. Nunca foi para ser youtuber ou nada disso. Eu sempre queria pôr vídeo aqui para ajudar. É umas coisas que as pessoas quase não falam. É como começou. Porque quando a gente não tem resultado, ninguém fala na gente. Aê,
Eu uso até o último pedacinho. Muitos trabalhos meus, eu, eu tenho, eu tenho uma sacola ali enorme de linha, de barbante, de fio de lã, que são fios assim que foram sobrando, que são restos de restinho, de restinho, de restinho, e vai indo. Então vai juntando. Decidi fazer o vídeo ao vivo porque é muito difícil para editar vídeo. Você tem que ter um editor bom, ser entendedor do negócio, porque não é fácil. Não é fácil editar vídeo, você perde horas às vezes, para fazer um vídeo de 10 minutos. Pode ser que no futuro melhora a qualidade, porque com o tempo melhora. Porque o ideal é levar um conteúdo do artesanato, da curiosidade do artesanato. Eu não vou só falar de agulha mágica no meu canal, porque eu já passei dessa fase. Eu vou trabalhar com vários tipos de agulha, várias técnicas, e vai ser a curiosidade do artesanato. O legal é assim, muitas pessoas têm pedido muitas coisas, e a gente vai aprendendo com elas. Quem dita a regra do canal são as pessoas que deixam comentário, deixam uma mensagem positiva pra gente. Eu recebo mensagem positiva para mim não desistir. Muitas pessoas conhecem eu e minha noiva do grupo que a gente tem na Hungria, que a gente tem ajudado muita gente a se livrar da depressão através do artesanato. Quem tem uma pessoa com depressão na família, eu já tive depressão, não é fácil. Então, o artesanato, ele de certa forma, ele me ajudou a sair da depressão. E me ajudou, foi um canal onde eu consegui trazer para o artesanato as frustrações que eu estava tendo na minha vida. E isso não depende. Essa doença ela é muito triste. Muito triste. Então o artesanato ele trouxe para mim essa visão que eu podia melhorar. E depois, quando eu comecei a fazer, a gostar mesmo, aí aquilo ali foi um veículo. Aquilo me transformou a minha vida. E que se eu pude sair daquela situação onde eu estava em cima de uma cama, com a perna cheia de parafuso, com um monte de indecisão na cabeça. Mas não, o artesanato ele me trouxe algo que eu não conseguia encontrar em nada do que eu fazia. Talvez não esteja no dinheiro as coisas, mas em algo que você ama fazer.
E daí você fazendo aquilo, você vai se sentir bem, vai fazer outras pessoas se sentir bem. E é isso que me fez vencer a depressão. É isso que me fez enxergar a vida com outros olhos. Porque até então, quando você está em cima de uma cama, que você não tem perspectiva de nada acontecer, é nessa hora que a depressão ela te mata aos poucos. Mas se você tem algo a se apegar, que nem eu, se apeguei em Jesus, se apeguei no artesanato, essas coisas me trouxe para a luz. Porque você ficar na depressão é muito ruim. Não desejo para ninguém. Eu sempre, quando eu oro para Deus, eu peço para Deus alcançar essas pessoas. Quando você não tem resultado naquilo que você faz, é muito difícil as pessoas acreditar no seu sonho. Porque enquanto não tem nada acontecendo, ninguém tá te vendo. Por isso que você não pode desistir. Se você tem um sonho, acredita nele, vai até o fim. Essas músicas que estão tocando no fundo são músicas que pode ser, para quem não sabe, que para quem não tem canal no YouTube, tá começando, tá querendo ter um canal. Eu assisto muitos vídeos no YouTube, não para crescer o meu canal, sabe, mas para te instruir, né? Instruir você fazer uma coisa melhor para o seu público. Não que seja uma disputa, mas que seja algo saudável. Você trazer coisas novas para o seu canal, conteúdos bons, cards bons. E tudo isso você aprende com outros YouTubers assistindo vídeos. E quando você cria o conteúdo para o seu canal, você vai atingir pessoas. Você não sabe como essas pessoas estão. Por isso que o artesanato ele me trouxe. Aonde que eu queria chegar? Será que estou no caminho certo? Não sei. Eu estou tentando. Sempre é difícil dar um nó em um só, mas ele tem que ser feito em razão de se amanhã ou depois eu querer passar a escova aqui e de repente não pegar um que não está amarrado. Ele pode soltar. Não vi em outro lugar ninguém fazer esse ponto em tecido. Tenho certeza que se alguém fizer vai ficar legal. Eu gosto de fazer almofada, desenho para almofada. Eu acho que todos os desenhos ficam legal em almofada. Na minha casa, quando eu tiver minha casa, vai ter pelo menos umas 15 almofadas. Quem gosta de almofada
Legal é abordar vários assuntos. Eu também vou trazer aqui os pontos-chave da agulha mágica. Esses pontos-chave são técnicas antigas que têm mais de 50 anos e são muitas técnicas na agulha mágica. Ela não tem só 4 técnicas. Enfim, mas eu só tenho. Quem ensina a gente não quer ensinar a verdade, o verdade. E ri da gente por falta de conhecimento. Mas eu não ligo. Sempre para mim vai ser uma terapia. Independente aí de saber ou não. Fazendo uma coisa para melhorar. Melhorar eu como ser humano. Vai ajudar mais pessoas? Maravilha. Fico muito contente de contribuir para com as pessoas. Pode ser que uns fica maior que os outros, uns menor, outros maior, mas o efeito, o efeito dele que vai ficar legal. Todos juntos. Eu vou ter que fazer fundo aqui. Por muitas razões óbvias. Vou ter que passar a resina. A resina eu compro com a Dani Talagarça. Só você ir no Google lá e digitar Dani Talagarça, vai sair em primeiro lugar. Ou loja Dani Talagarça. Eu compro só o antiderrapante com ela, porque é de ótima qualidade. A qualidade do tapete, ela vai se valer muito da resina. É mais 90% a resina. Se não for a resina, ela não segura e ela desmancha os pontos. O interesse é que os pontos fiquem para sempre colado. Não desmanche nunca. Mas se você não passar uma resina de qualidade, enfim, os pontos vai desmanchar e você vai ter uma dor de cabeça com isso daí.
tenho loja na Shopee, no Mercado Livre e tenho uma loja oficial, www.agulhamagic.com.br. Lá eu vendo todos os desenhos, eu vendo agulha mágica, eu vendo agulha de ponto russo. E eu também sou vendedor. Eu tenho um link de vendedor da loja da Anitta Lagarce. Eu sou afiliado à loja. Já tem mais de um ano que eu sou vendedor da loja. E tenho link de afiliado. E eu decidi trabalhar com marketing digital porque hoje ele é o trabalho que está dando retorno financeiro para os jovens, para os jovens, para os empresários, pessoas comuns têm interesse de trabalhar com o marketing digital. O marketing digital hoje ele está alcançando, ele que dita as regras de como está funcionando as coisas. As empresas hoje precisam do marketing digital para dar funcionalidade aos seus projetos. Muito além do que as pessoas acham de ter um site. Você pode ter um site tudo. Eu comecei a fazer site há 5 anos atrás. Então deu muito certo, pessoal. Quando você... Não adianta você ter faculdade se você não tem experiência. Eu estudei durante 1 ano em vários canais do YouTube para aprender a fazer um site. Um site para venda dos meus produtos, que são agulha mágica e tecido. Mas para mim colocar isso para funcionar, demorou 1 ano para fazer. Mas a tecnologia que a gente tem hoje, com as plataformas que a gente tem hoje e com os aplicativos que a gente tem hoje, com o site que eu fiz há tantos anos atrás, ele está defasado. Com o passar do tempo, ele foi ficando atrasado. Porque as ferramentas novas que tem hoje, não dava para entrar nesse site. Porque o site ele é muito limitado. Se você não paga um cara profissional para fazer, e não é barato, tem pessoa aí que está oferecendo site R$200, cai fora. Cai fora. Você vai ter que investir em outras ferramentas para poder vender. É isso que eles não falam, pessoal. É isso que eles não falam. Aí a pessoa vai lá e investe, sei lá, R$10.000 num site para ela ter retorno de venda. E na verdade não é assim que funciona. Meio que vai ser frustrado isso. Queira ou não, vai ficar 1 ano estudando um assunto que você vai plantar e que você não vai colher.
Então, ali você já perdeu um ano estudado. O que você não perdeu foi o conhecimento, porque através daquilo ali que você errou, o próximo você não vai errar. Você não vai errar no próximo. Você já vai estar mais seguro das coisas que você está fazendo. É com o tempo. Eu errei nisso daí. Aí eu não fui fazer site mais. Não era minha praia. Não era minha praia. Eu tinha que arrumar outro jeito. E eu arrumei outro jeito. Mas só que você não pode desistir. Só vou terminar essa linha aqui e vou encerrar, pessoal, porque eu preciso estar fazendo essas lives. Eu preciso estar fazendo, eu quero monetizar o meu canal. Falta pouco para monetizar ele. E depois que vocês começam a trabalhar com um nicho assim que, queira ou não, a pandemia nasceu assim no meio do que eu construí, que é trabalhar em casa, fazer artesanato. Várias pessoas construíram um nicho assim. Não foi só eu. Eu trabalho com artesanato, mas tem outras pessoas que partiu para esse nicho porque não tinha outras oportunidades, mas é um caminho que você encontra uma liberdade. Você faz o que gosta, você não tem patrão. É claro que existe regras, você seguir nessas regras, né? Você vai ser recomendado, porque esse é o interesse, pessoal. É ser recomendado. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa que eu não vivo, que eu não faço. Tem que ser as coisas que eu faço. De repente, a pessoa quer começar um negócio aí, ela não sabe nem quem perguntar. Vai na onda da mídia, das pessoas que estão ali, querendo te empurrar o curso. Ah, o curso desse daqui é bom, esse daqui é ótimo. Por isso que eu não vendo curso, pessoal. Eu não vendo. Eu tenho o cursinho da agulha mágica, mas ele é um tipo de curso diferente dos que eles vendem aqui hoje, que é um curso digital. É um curso digital, onde você vai comprar um curso digital. E o curso que eu vendia nas escolas antes é para você aprender o bordado com agulha mágica. É voltado para a agulha mágica. Só que não pode mais entrar na escola devido à pandemia. Então eu passei a vender esses cursos na internet. Por causa que a agulha mágica, ela, ela não necessita de um curso para você fazer. Mas quando você não tem conhecimento de várias coisas, e ali tem um professor que vai ensinar para você, é 3 horas. Em 3 horas você vai aprender a trabalhar com uma coisa que vai te trazer benefícios para sua vida. Imagina que ela só enfeita a casa. Se fizer só isso, ó, eu tenho mais
Mais de 80 trabalhos que eu já fiz. Eu dei, eu vendi, muitos deles eu dei, porque eu queria aprender para me ensinar os outros. Não queria vender agulha, porque vender agulha eu já vendo, entendeu? Então, o interessante de eu fazer é que outras pessoas façam também. E a gente criar uma comunidade disso. A minha noiva criou uma comunidade na Europa, eu tenho mais 9 comunidades, todas com agulha mágica. Lá não se fala de outros artesanatos, né? O amarradinho ele está junto com a agulha mágica, por causa que ele é o acabamento também. Muitos trabalhos meus, né, que faz término com agulha mágica, eu fazia o término do amarradinho, porque fica mais bonito, mais seguro. E eu não conhecia, gente. Eu não conhecia o amarradinho. Eu tenho um canal desde 2016, mas eu conheci a Dani Talagarça só em 2018, na Mega Artesanal, numa feira que tem em São Paulo, que ela não teve mais devido à pandemia, mas que o mais rápido possível aí que ela possa voltar. Muitas empresas aí, né, precisam vender os seus produtos, precisam movimentar a economia. Quando eu falo em movimentar a economia, eu não estou falando só do artesanato. Estou falando aí de vários segmentos aí, ó, que a gente está passando necessidade, não é só brasileiro. Em outros países, muitos países estão passando necessidade também. O artesanato veio para agregar. Vou fazer mais esses dois. Se você não é inscrito do canal, eu já acabei de errar aqui. Não era para dar 2 nó, eu acabei dando 2 nó. Era só para. Vou desmanchar aqui. Porque estou fazendo um padrão. E se eu começar a fazer em outro padrão, isso vai atrapalhar o andamento. Tem que ser só um padrão. Aí. Eu vou cortar aqui.
só mais esse. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar a gente. Dá um like, compartilha. Então vai ficar assim, pessoal. Eu comprei 2 aqui. Já fiz um pouco. Não sei se vai dar para tudo. Esses 2. Mas se precisar a gente compra mais. Muito importante dizer, essa agulha aqui é a agulha tapeceiro, tá? Eu uso ela para fazer término da costura em volta do trabalho, tanto ela na talagarça como na agulha mágica, ou com agulha de tapeceiro. Tá, então, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, deixa um likeão. Deixa eu pegar a agulha mágica aqui. As minhas agulhas não são novinhas. Essa é a agulha número 8. Logo mais eu estarei fazendo vídeos com ela. É uma agulha lançamento. É uma agulha da empresa Agulha Mágica. Essa é a mais usada, é a número 6. Eu também tenho a agulha de ponto russo, que é a agulha para linha, e que eu faço bordado dela, e logo mais eu vou ter novidades com ela fazendo ponto cortado. As minhas agulhas são com esse ferrinho aqui enferrujado, porque ela tem muitos anos. Independente se daqui tá enferrujado ou não, elas funcionam corretamente. Eu não tenho uma agulha, 2, 3. Eu tenho mais ou menos umas 10 que eu uso. Mas a que eu tenho mais tempo e a que eu mais uso é essa. E essa daqui. A que eu tenho mais tempo é essa daqui, que ela tem uma marca. Mas são 3 tipos de agulha que hoje a gente tem no site www.agulhamagic.com.br. Nós estamos na Shopee também e estamos no Mercado Livre. Deixa o seu like, compartilha. Essa tesourinha aqui é da lojinha da Dani Talagarça. E ela é muito boa para fazer arremate. E custa baratinho, pessoal. Se eu não me engano, acho que foi R$14. E eu acho que eu nem paguei, eu ganhei dela, pessoal. Então, tem essa história de parceria com a Dani Talagarça, né? Ela apoia muito o trabalho feito com agulha mágica, né? E eu só trabalho com agulha mágica no tecido. Na Talagarça eu tenho feito alguns trabalhos também para agregar, que são trabalhos maravilhosos. Então, quem quiser deixar um like aí, deixa um like para mim aí, para o nosso canal crescer, para o YouTube entender que é relativo o nosso artesanato, para que outras pessoas possam ver também. Então, deixa um abraço aí e até mais. Até o próximo vídeo.